Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje será mais um vídeo do projeto Lendo King, onde eu estou lendo as obras do mestre do horror, Stephen King, em ordem cronológica. O vídeo de hoje é sobre o 11º livro desse projeto, se eu não estou enganada, porque não sou de exatas e eu vivo confundindo esses números desses livros, mas enfim, o vídeo de hoje será sobre esse livraço aqui, que é 4 Estações, um livrão de contos publicado pelo autor em 1982. Esse é um livro que eu estou super ansiosa para fazer a leitura. E o King ganhou meu coração no quesito contos, porque quando eu li Sombras da Noite, o primeiro livro de contos que eu li dele e o primeiro aqui do projeto, consequentemente, eu fiquei simplesmente encantada com a capacidade dele de escrever essas histórias curtas e assim, tenebrosas, trevosas, macabras, dilacerantes, que destroem a gente, que explode a sua cabeça. Eu amei Sombras da Noite, já tem vídeo dele aqui no canal. E esse aqui vai ser o segundo livro de contos dele, então, que lerei. Ainda temos mais alguns livros de contos nessa caminhada de ler toda a obra dele. Estou muito ansiosa pra esse, porque são contos maiorzinhos e eu gosto de histórias grandes. Esse aqui não chega a ser um super calhamaço. Ele tem mais ou menos 560 páginas. Hoje é dia 18 de fevereiro. Nos vemos provavelmente novamente assim que eu terminar o primeiro conto. E aí pretendo, como são só 4 contos, eu quero conversar bem direitinho sobre cada um desses contos. Em 2021 eu estou com a meta de ler um livro do King por mês. Esse aqui é o de fevereiro e sim, estou bem atrasada. 10 dias aí, né, se não estou enganada nas contas, para ler esse livro. Me acompanhe aí nessa. Pega o seu livrinho e vamos ler. Olá pessoas, hoje é dia 23 de fevereiro e estou aqui para já dizer que sou muito enrolada. Meu Deus, por que é que eu sou assim? Porque eu terminei de ler o primeiro conto daqui, era sábado ainda e hoje é terça-feira. Mas vamos conversar sobre esse conto? Vamos, porque caramba, King, por que é tão maravilhoso? Alguém aí já leu esse livro, ou pelo menos já leu esse primeiro conto? Então é o seguinte, como eu havia dito, né, separado em 4 partes, cada uma correspondente a uma das 4 estações. E aí o primeiro é esse, Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. E meu Deus do céu, que conto maravilhoso. Ele vai começar contando de um cara que tá, na verdade é o seguinte, ele é contado em primeira pessoa. Então é um cara que se chama Red, que ele está numa prisão, nessa prisão de Shawshank. Ele começa a contar um pouco sobre a vida dele, por que ele tá lá nessa prisão, sobre o crime que ele cometeu e quem ele é lá dentro dessa prisão, porque tem toda uma função dos detentos lá dentro da prisão. E ele começa a conversar um pouco sobre como funciona a vida lá. E assim, é tudo de um jeito muito massa, porque esse é outro ponto de vista, né? Porque nós que estamos aqui do lado de fora, muitas vezes a gente nem pensa nisso. Esse é um assunto que me interessa bastante. Eu tenho um outro livro aqui que trata especificamente sobre essa questão de prisões, que é o Estação Carandiru, do Drauzio Varela. Eu só comecei a ler ele, ainda não terminei, mas pretendo terminar esse ano. Mas esse tema de prisões me interessa muito. Eu já pesquisei bastante sobre isso, como funciona aqui no Brasil, principalmente. Nesse conto já me interessou por conta disso, por conta da temática. Aí, além da temática, a narrativa. Porque aqui temos um pouco da prolixidade do King, a famosa prolixidade dele, porque ele é enrolado, ele descreve bastante as coisas. Nesse conto aqui, isso acontece bastante. Então é um conto um pouco mais lento. Ele tem 114 páginas, mais ou menos. Pelo menos pra mim, não foi uma leitura super rápida, por conta da narrativa, dessa narrativa prolixa que eu adoro, eu gosto demais, porque é um negócio muito detalhista e te envolve muito bem e cria uma atmosfera muito bem feita, pra você, tipo, realmente colocar lá dentro da história. E eu adoro isso. E se você não gosta, talvez você não conheça, não tenha tido um conhecimento de uma boa história escrita assim. Então te recomendo bastante os livros do King. Aí tá, o cara tá lá contando a história e aí ele começa a contar sobre um cara que chama Andy. O cara se chama Andy Dufresne e ele é um banqueiro muito famoso, era um banqueiro muito bem sucedido fora da prisão. E aí o cara conta por que ele foi preso e como que foi todo o julgamento dele e que assim, que ele, o cara, o Red,
sabe que o Andy é inocente, porque, tipo, depois ele conheceu ele e tal. E aí vai contando do julgamento dele, que, tipo assim, um rolo, um crime, tipo, mó loucura, assim, total. Como que o Andy foi se desenvolvendo como pessoa e virando uma espécie de lenda lá dentro da prisão. E depois acontece uma coisa, não vou contar o que é. A forma como esse negócio acontece, nunca vi nem li nada igual isso aqui. E aí foi muito bom de ler, cara, foi muito interessante. E o final desse conto, o final desse livro, o final desse conto é fantástico. Você lê e aí você fica assim, não acredito que é isso. Cara, não acredito que isso aconteceu, é muito bom. E aí você fica todo empolgado assim. E eu adoro quando o King faz isso. Quando ele dá finais felizes pra histórias trágicas. Finais felizes assim, na medida do possível, né? E aí, já comecei o segundo conto. Então, assim, primeiro conto, nota 5, 5 estrelas, favoritado, topíssimo, topíssimo mesmo. Esse primeiro conto era o da primavera, então, né? Primavera Eterna. Aí eu tô no segundo já comecei a ler o segundo, que se chama Verão da Corrupção. E o nome do conto é Aluno Inteligente. E eu já vi o Bruno do Navegando dizendo que, se eu não estou enganada, esse é um dos contos favoritos do King dele. Tô entendendo por quê. Porque, meu Deus do céu. Terminei agora, eu estou com a mesma brusinha, com o mesmo cabelo descabelada, pois é o mesmo dia, pouco tempo depois. Terminei de ler o Aluno Inteligente. Jesus amado, King, por que és tão perfeito? Por que és tão louco? Também comentaremos sobre a loucura, sobre uns devaneios que não sei até onde é legal, até onde não é. Gente, o Aluno Inteligente é uma mistura de Segunda Guerra com... Que, assim, histórias sobre Segunda Guerra eu adoro, mas quando elas são contadas, como é contado nesse conto aqui, meu Deus do céu, que loucura. Não sei até onde gosto ou não. Muito pesado, né? Com certeza, sempre muito pesado. Além dessa questão da Segunda Guerra, é psicopatia infantil, talvez? Surtados, atiradores, pessoas violentas, jovens loucos? Várias misturas, um mix de loucuras aqui. Nesse conto conheceremos Todd Bolden, 13 anos, 1,73 m de altura e saudáveis 63 quilos, cabelos cor de milho maduro, olhos azuis, dentes brancos e perfeitos, pele ligeiramente bronzeada, sem a menor sombra de acne da adolescência. E blá 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 blá. Não vou estragar o deleite de vocês começarem um conto escrito pelo maravilhoso King, mas como eu estou muito enroladeira aqui, vamos direto ao assunto. E aí tem ele, né, o Todd, que é o personagem principal aqui. E a gente começa conhecendo ele e ele está indo na casa de um senhor conversar com esse senhor. E aí papo vai, papo vem, Todd entra e fala pra esse cara que chama Kurt do Sender. O Kurt do Sender fica tipo assim, esse não é meu nome, eu sou o Arthur Denker, eu acho. E ele fala assim, não, eu sei muito bem quem você é, senhor do Sender. E aí desenrola toda uma treta e vai desenrolando. Todd descobre que esse cara era alguém muito importante na Segunda Guerra, digamos assim, apenas. Desmascara esse cara, né? E faz esse cara ficar na mão do Todd. E aí, no começo, é algo muito inocente. Lógico que não tem nada de inocente nisso. A atmosfera é bem inocente, de tipo assim, esse garoto ali de 13 anos que parece ter descoberto um hobby, algo que faz os olhos dele brilhar. São histórias da Segunda Guerra. E aí ele conta, tipo, como ele ficou conhecendo mais sobre essas histórias, o que isso despertou nele. Uma curiosidade grande, e aí parece ser apenas um hobby. Só que aos poucos o King vai construindo aquele negócio fodástico de tipo te mostrando que algo muito sério tá acontecendo e que essa história tá caminhando pra um lado muito terrível. Os personagens vão crescendo também dentro da história e mostrando a verdadeira face deles. E, meu Deus do céu, que face tenebrosa é essa? Então, assim, é muito voltado pra Segunda Guerra, apesar de não se passar na Segunda Guerra, né? Tem muitas lembranças da época, mas além disso, tem um lado psicopata muito gigantesco de alguns personagens dentro da história. E tem todo um mistério e tem toda uma trama de, tipo assim, várias coisas acontecendo, mas ninguém descobrindo aquilo acontecendo, sabe? Várias coisas ficando em segredo e aquele perigo pairando ali no ar de, meu Deus do céu, e se alguém descobrir isso? E aí você, leitor, pensando, será que ninguém vai descobrir isso que está acontecendo aí, meu Deus do céu? Sabe? E aí, às vezes, dá uns nervosinhos assim. Mas o final é muito massa também, assim como o conto anterior. Eu prefiro o final do conto anterior
é mais tipo, uau! Mas esse final aqui é muito bom também. Gera náuseas em alguns momentos. E aí eu quero comentar brevemente sobre essa questão aqui. Muitos autores escrevem cenas muito violentas que falam coisas muito pesadas e com sentimentos muito pesados e muito ruins a respeito de mulheres. E aí, nos livros do King, pelo menos os que eu li até hoje, essas cenas que eu já li até hoje nas histórias do King foram cenas que pareciam, pelo menos ao meu ver, como mulher, pareciam fazer sentido dentro daquela história e meio que ter um motivo, sabe? E aí aqui eu senti muito asco, muito nojo em umas partes. E aí eu fiquei me perguntando se essas descrições e essas palavras, essas falas eram necessárias para a história, até onde isso é necessário ou não, e até onde isso pode ser tipo, só uma questão de machismo enraizado nas pessoas e nos autores. E conhecendo o King como eu conheço, eu não acho que ele seja um autor preconceituoso, mas eu sei que ele é muito louco e eu não sei até onde que essa loucura dele é só porque ele é louco e porque ele viaja demais e porque ele é criativo demais com as histórias e com os porquês das histórias e com essa questão da criação dos personagens, e ele faz isso muito bem, e até onde isso é questão dele. Então assim, pode ter ficado meio confusa essa minha fala, mas espero que tenha dado pra entender onde eu quero chegar. E conversem comigo a respeito disso aí nos comentários, tá? Pra gente conversar mais, saber o que vocês pensam e a gente discutir um pouco sobre isso, porque é algo que às vezes eu fico confusa. Tipo, eu li umas cenas aqui muito pesadas que aí, quando eu lia, me dava uma raiva e eu ficava assim, gente, desnecessário, pra que escrever isso? Mas aí também, quando eu ia vendo, tipo, como isso se refletia no personagem, parece que fazia sentido pra mostrar como o porquê do personagem ser como ele é. Não quero de jeito nenhum falar algo mal do King, porque eu acho ele maravilhoso, eu amo os livros e as histórias dele. Mas eu sei que todo mundo tem defeitos, então assim, eu não sei até onde que isso pode ser um machismo dele como autor ou não, mas isso não costuma me afetar nos livros dele, como eu disse. E aí aqui é só essa questão mesmo que eu queria conversar aqui um pouco, porque realmente, tipo, foi umas coisas muito nojentas, assim, com relação às personagens femininas. E aí, às vezes, eu fico meio em dúvida, assim, mas a história é muito boa. Então, assim, continuo recomendando pra caramba. E já me estendi muito aqui de novo, porque, meu Deus do céu, pra falar do King, eu falo pra caramba, né? E aí, estou para falar mais um pouco, agora no caso sobre o terceiro conto que eu li. Faltam só umas 70 páginas que eu pretendo terminar hoje ainda, que no caso é o último conto. Mas esse conto que eu li agora foi o do Outono da Inocência e o nome do conto era O Corpo. Ele foi da página 317 até a 372, então umas 150, 160 páginas por aí. E aí é o seguinte, eu amei esse conto, amei muito, e já vou deixar claro aqui que esse aqui, pelo menos por enquanto, nos 3 contos de 4, não tem nada de terror e nem nada de sobrenatural. É um livro até agora, onde o King vai tratar sobre, assim, vai escrever de um ângulo que eu adoro, que é ele falando sobre o ser humano e sobre as crueldades do ser humano, e sobre como o homem pode ser mau e horrível, e também sobre um lado dramático da vida do ser humano, e eu adoro quando ele escreve sobre isso. Vamos lá, aqui a gente vai conhecer um grupo de crianças, e outra coisa que eu adoro dele quando ele escreve sobre crianças, um grupo de 4 amigos, e esses 4 amigos, vamos ver se eu vou me lembrar o nome deles, Ted, Chris, Vern e Gordon. Me lembrei, hein? Esses 4 amigos têm meio que um clube que funciona numa casa da árvore deles. E beleza, né? São garotos que vivem fazendo trapalhadas e coisas de garotos. Eles têm por volta de 12, 13 anos, se eu não estou enganada. Um deles encontra assim, fica sabendo de um corpo, por isso que chama o corpo, de um menino que morreu e tava desaparecido esse menino. E eles ficam, tipo, loucos de curiosidade pra ir lá ver. E aí, é meio que uma jornada, o conto inteiro, eles indo atrás desse corpo. E a história se passa em Castle Rock, que é acho que é a cidade principal das histórias do King Verso. A história se passa lá, e essa história se passa 20 anos antes. Aqui
Nesse conto, como ele se passa em Castle Rock, que já se passa várias outras histórias, como Cujo e como A Zona Morta, que eu acho que foram os dois que eu li até agora que se passam lá nessa mesma cidade. Essa história aqui se passa 20 anos antes da história que é contada no livro Cujo, que foi um dos que eu li anteriormente. Tem uma breve partezinha que ele fala sobre o Cujo, mas aí, tipo, porque é um dos personagens contando essa história no futuro, que virou escritor e tá escrevendo essa história. E aí ele fala que, tipo, 20 anos depois teve o Cujo naquela cidade, dá um spoilerzinho, mas nada de demais que você precisa ler Cujo antes de ler esse livro aqui, não precisa. E aí depois, mais pra frente, eles também falam sobre a prisão de Shawshank, que é a prisão onde se passa a primeira história desse livro. E aí eu me lembrei que provavelmente eu não falei nas entradas anteriores, mas esse primeiro conto aqui, que é Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, também se passa em Castle Rock, pelo menos pelo que eu entendi. Eu acho que é uma prisão que fica meio ali de fora da cidade, mas enfim. E no segundo conto também, que é o que fala lá o aluno inteligente, também não se passa em Castle Rock, mas comenta sobre um dos personagens do primeiro conto. Então, sim, várias ligações, King louco, mas vamos voltar a esse conto. Eu adorei ele. É até engraçado em algumas partes, eu morri de rir em uma parte aqui muito zoada do King, mas é um conto que fala sobre os dramas da vida, sobre muitos dramas que algumas crianças e adolescentes vivem. Assim, meio que durante o conto inteiro tem várias partes muito poéticas, eu achei, e, sabe, de refletir sobre a vida e de falar sobre a beleza dos pequenos momentos, e que quando você tenta descrever alguns momentos e algumas sensações, você, tipo, perde a grandeza daquilo. Eu achei umas partes muito bonitas e muito poéticas, o que foi meio estranho pra mim, porque o King não costuma ser assim. No geral, eu amei esse conto, ele foi diferente do que eu esperava e me deixou com mais vontade de ler It, porque, que eu saiba, It vai contar também sobre um grupo de garotos, né? Agora, então, eu vou para o quarto e último conto, que é o Inverno no Clube. Ele começa na página 479 e chama O Método Respiratório, o conto, né? O conto chama O Método Respiratório. E vou ler e depois a gente conversa mais a respeito. Ai, gente, nossa, essa posição tá ótima. O meu cabelo, que loucura. Mais um livro lido e amado do King. Meu Deus, porque esse homem é tão perfeito. É o homem da minha vida, não tem jeito. Olha o tanto de marcação que eu fiz. Tipo assim, 4 contos maravilhosos. Vamos nos sentar ali nos livros um pouco, porque eu fico mais confortável pra conversar aqui e a luz fica melhor também. Mas, então, gente, esse último conto foi o mais trevoso que eu achei, porque ele teve uma pitadinha de terror e de sobrenatural. Muito interessante, só que assim, continua naquela questão do humano, sabe? E aí o legal é que no final dessa edição aqui, tem um pós-fácil do King. Em quase todos os livros que estão sendo publicados pela Suma, do King, tem um pós-fácil que ele escreveu, e que geralmente ou faz parte de alguma entrevista que ele deu na época da publicação do livro, ou, como é o caso desse aqui, é só ele conversando um pouco sobre a criação do livro em questão e sobre, tipo, aquela época da vida dele. E é sempre muito interessante, porque até hoje eu só sei de uma biografia do King que existe, eu pretendo ler ela no futuro, né? E eu nem sei se ela ainda tá disponível aí, que ela saiu pela Dark Side, né? Todos esses pós-fácios e os prefácios também das edições ajudam a gente tanto a conhecer mais sobre as loucuras do King, quanto a conhecer mais sobre, tipo, tanto o processo de criação dessas histórias e sobre a publicação e etc. E aqui não foi diferente. É que nem o próprio King descreveu aqui no final. Pode meio que ser sobre duas coisas. Sobre uma mulher tentando parir o seu filho a qualquer custo, ou sobre um clube mal assombrado e muito misterioso, e um clube de senhores de idade que se reúnem para contar histórias, porque é assim que meio que começa o livro, com um senhor de idade já com acho que 60
70 anos, mais ou menos, contando quando ele ingressou nesse clube misterioso de outros senhores que se juntavam para contar histórias. Só que tem toda uma aura trevosa em volta e me lembrou muito um filme que eu assisti, só que eu não consigo me lembrar o nome do filme. Encontrei aqui, é um filme com Tom Cruise e com a Nicole Kidman que se chama De Olhos Bem Fechados. Se você já viu esse filme, me conta aí, porque eu acho que eu não conheço mais ninguém que já viu esse filme. E eu sou a única pessoa louca que fica fazendo associações entre livros e filmes, tipo, por conta, não sempre por conta da história, mas por conta meio que da atmosfera que essas histórias têm em comum, porque isso sempre acontece comigo. Enfim, e aí a atmosfera desse conto me lembrou totalmente a atmosfera desse filme De Olhos Bem Fechados. E, tipo assim, o que eu senti assistindo esse filme e o que eu senti lendo esse conto. Que é uma mistura de um mistério muito louco com... Mas é um mistério, tipo assim, várias coisas subentendidas, ao mesmo tempo que parece ter vários elementos sobrenaturais na história, parece não ter nada de sobrenatural, parece que é só loucuras do ser humano, sabe? Enfim, fodástico esse conto e esse livro como um todo. E aqui no final é interessante nesse pós-fácil ele contando sobre a criação dessas histórias. Ó, ele disse que cada um desses contos longos, porque ele teve um problema com isso na época da publicação. O Corpo, ele escreveu depois de Salem. O Aluno Inteligente, ele escreveu depois de O Iluminado. E Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, ele escreveu depois de A Zona Morta. E esse último, que é o Método Respiratório, ele escreveu depois de Firestarter, que eu não sei que livro é esse, eu vou pesquisar. Ele comenta outras coisas também, como a questão dele ser rotulado como um escritor de terror, principalmente por conta das primeiras histórias que ele lançou, Carrie, o Iluminado e Salem, mas trocando a ordem, né? Carrie, Salem e o Iluminado, terem sido histórias, tipo assim, todos com elementos sobrenaturais e de terror. E aí ele ser rotulado com esse título e ele não liga, mas ele escreve outras coisas além de terror, muitas outras coisas, como eu estou provando nesses vídeos aqui. Esse é um desses livros, mas, como eu disse, esse último conto só tem uns pequenos elementos sobrenaturais, mas que você fica meio na dúvida, sabe? E é só um negócio meio que na atmosfera, assim, e eu adoro isso. Então, vou concluir esse vlog de leitura aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. Espero que vocês tenham ficado interessados nesse livro, em conhecer mais da obra do Stephen King, maravilhoso, autor da minha vida. Se você quiser adquirir esse livro por meio da Amazon ou qualquer outra coisa, eu vou deixar o meu link de compra na descrição desse vídeo, assim como todos os links sempre estão nas descrições dos vídeos, link pro meu Instagram, pro meu Scoob. Esse foi o 11º, se não estou enganada, livro desse projeto. O próximo é Christine, ainda não tenho ele aqui na minha pequena coleção. Se você quiser ler meio que junto comigo, já compra o seu exemplar aí e vai ler acompanhando comigo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, qualquer coisa me falem aí nos comentários e até a próxima. Beijinhos. E esse aqui foi mais um favoritadíssimo perfeito do King.